Qual é o maior problema? Naquele dia, ele tinha colocado o GPS no carro dele. Então, do desligamento até o chamado do 90, que quem vai fazer o primeiro chamado é o síndico do prédio, e vamos lembrar que aquele prédio não estava ainda, né, todo completo, ele era novo, pessoas estavam mudando, toda a dinâmica que eles vão contar não se fecha. Então não dava. Então tá bom, então vai de novo. Mas aí tá bom, você desligou o carro, o que, que você fez? Você subiu, desceu. Então, eles vão dando várias versões, né, ao longo lá dos seus depoimentos, mas nenhuma, de fato. Bate com um álibi que, na verdade, o corpo Exatamente. conta outra história. Aí nós vamos ter ali a questão toda da perícia, né? Que vai achar uma fralda dentro de um balde com água, num apartamento que era extremamente bagunçado, com muita sujeira. Enfim, tem algumas questões, e até tem uma aluna muito boa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o nome dela é Alana, vale até a pena falar sobre ela. Ela vai fazer um trabalho muito bom em cima desse caso. E depois também conversando com a doutora Norma, porque vão encontrar vestígios no carro. Porque lembra que chegou a primeira versão de que Da testa da testa, que ela sangrando. estava sangrando, que, enfim, que aquilo teria começado no carro. Não existe essa comprovação. Porque os vestígios que foram encontrados no carro, quando você vai chegar, né, no DNA mitocondrial, o que, que acontece? Aqueles vestígios batem muito mais com os irmãos dela, que são só por parte de pai, seriam da outra mãe, do que com o da própria Isabela. Então, aqueles vestígios que são encontrados no carro são inconclusivos. Então, onde ela se feriu? Aquele ferimento, o legista explica que ele é... Porque, assim, eles conseguem, né, te dizer, pelo tipo de ferimento, se foi anterior, se foi posterior. Quanto tempo ele tá oxidado. Se foi antes da morte, se foi depois da morte. Ele aconteceu antes, mas qual foi a dinâmica? Foi saindo do elevador, foi chegando em casa. Então, mesmo aquela história toda de que ela teria, né, sido machucada dentro do carro, também não se sustenta. Essa história, muitas pessoas, aí eu digo, não só, não estou falando mais do jornalismo, eu estou falando de pessoas da área da ciência, né, enfim, que estudam a medicina legal. Descartaram essas hipóteses. Descartaram porque você precisaria... O último match seria o da Isabela. Então, aqueles vestígios biológicos possivelmente são dos irmãos da Isabela e não da Isabela. É que não colheram o material biológico das crianças para fazer um match, para saber de quem era aquele vestígio. Então, a gente vai ter respingos, né, por dentro do apartamento. Realmente o apartamento era muito sujo, teríamos ali uma fralda, o que a gente tem é uma faca, e realmente é uma faca que tinha, né, pedaços, né, daquela rede, né, da tela de proteção. Sim. Aquilo é muito difícil de cortar, não sei se alguém já tentou, não é uma coisa fácil. Uma menina não conseguiria... Não tem força para isso. Cortar aquilo. Então, aquilo ou já deveria estar cortado, que é improvável, porque a gente encontra aqueles fiapos. Então, tudo leva a crer que realmente aquele corte foi feito... Na hora da queda. Na hora da queda. Mas também foi pesquisado, né, porque assim, esse caso virou um caso de estudo de muitas pessoas, né, que estão estudando perícia, que estão estudando medicina legal. E vai chegar-se à conclusão de que não se tem certeza de que a altura dele era aquela altura. Enfim, são muitos ICs. Por isso que eu gosto muito da teoria do médico legista. Porque eu acho que ele é a pessoa que mais se aproximou... Mais assertiva. Da verdade. Que é o que ele vem contando, e ele muito isento, né, como perito, não está trabalhando nem para defesa, nem para acusação, e ele, inclusive, é da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, né, ele é um agente do Estado. Ele veio contando, ele falou, Carlos, o que eu acho que aconteceu foi isso, foi uma sucessão de coisas que foram dando errado, dando errado, dando errado, dando errado, e o pior foi uma infeliz ideia, olha, não estou sentindo, né, não estou sentindo nenhum
sinal vital, vamos aqui criar Simular. essa coisa toda e depois que isso tá feito, fica tem muito volta. complicado de você desfazer o que você fez. O que é estranho é que ao longo, né, do tempo a gente já viu, né, muitas pessoas que depois eles cumpriram a pena deles, estão terminando aí o cumprimento de pena, eles acabam de alguma forma entregando alguma coisa. Mas o que é muito interessante em relação a esse casal é que eles continuam juntos. Um não entrega o outro e eles continuam se mantendo, né, firmes em relação à questão de que eles não cometeram esse crime. Carla, eu ia falar exatamente isso, porque não deu tempo nem de combinarem. Não foi um crime premeditado, acredito Não. eu. Não deu tempo de combinar todos os detalhes, de falar, eu vou falar isso, você confirma. Eles tinham uma sintonia muito grande, até assustadora, de sustentar isso por tanto tempo. Sim, e isso, quando a gente conversa com o médico legista, fica claro que não teve essa combinação.